Olha, com essa desaprovação de Lula, fica difícil, né? De deputados e governadores conseguirem os resultados que eles, claro, almejam nas urnas nas próximas eleições. Não é à toa que a gente está observando aí, Edinardo, surgindo e com força aos poucos, né? Aquele que estava nas cinzas. É o dinamismo da política. Ciro Gomes ressurge das cinzas. E ontem foi feita uma comparação nessa pesquisa aí. No caso lá em São Paulo, nós temos lá o governo lá, que é o Tarcísio de Freitas. E segundo a pesquisa, não sou eu que estou dizendo não sou eu que estou falando, até porque a gente fala, a gente replica o que realmente divulga, né? No segundo turno, se houver uma segunda oportunidade, ou segundo turno, a segunda oportunidade do povo votar, porque geralmente tem a questão de coeficiente não, a quantidade de votos, né? Tem que ser 50% dos votos mais um, aí não tem segundo turno. Mas se não bater, tem segundo turno. Aí no caso, o Tarcísio de Freitas, é o que diz a pesquisa, venceria o Lula, né? E aí, inclusive ontem eu estava vendo, há um trabalho. Eu tenho a impressão, Edinardo, que se o Ciro Gomes tivesse um pouco de humildade, ele aprendesse. Ele disse para mim, para todos os ouvintes, há muito tempo, na primeira vez que ele foi candidato a presidente da República, por qual motivo ele tinha caído nas pesquisas. Eu entrevistei ele lá na casa do Dr. Bueno, aqui em São Benedito. E continua fazendo a mesma. E pronto, você agora vai entender. Coisa. Eu perguntei, Ciro, por que você despencou nas pesquisas? Eles dizem que é por causa do que eu falo, mas se for, eu vou tentar resolver. De lá para cá ele ainda não resolveu. Olha, naquele episódio que aparece aqui, o problema que lascou o Ciro Gomes foi esses vídeos também com a internet. Todo mundo ele passou uma ideia de arrogante, de prepotente, valente, de um negócio que afastou o povo. Aqueles vídeos onde ele aparece publicamente, tu sabe que tem um que ele, como ministro, ia chegando num determinado local, aí tinha uma senhorinha num posto de saúde e chamou ele e disse, ministro, eu queria dizer ao senhor que nós estamos precisando de mais posto de saúde com remédio, de mais hospital e não de arena, né, de arena de futebol. E ele fez pouco caso, desdenhou, inclusive deu as costas para a mulher. Aí tu imagina uma mulher, o que o cara que está assistindo um vídeo daquele imagina? Meu Deus do céu, se fosse minha mãe, se fosse minha irmã, minha tia, ele deu as costas para a voz rouca do povo, aquela voz rouca que o Ulisses Guimarães dizia que tem que ser ouvida. Depois ficou comprovado que essas arenas que eles construíram, milionárias, foi realmente muito dinheiro jogado fora, né? Ele deveria se desculpar por conta daquele vídeo que foi visto. Ó, pessoal, me desculpa. Ele deveria se desculpar por aquele episódio de Carnaval que o vídeo saiu circulando o Brasil inteiro, onde ele desceu do palco para sair na porrada lá com firmeza naquele tempo, lembra? Ele foi fazer. Eu ainda não tinha chegado aqui não. Pois é, mas repercutiu no Brasil. Ciro Gomes desce de palco para ir brigar com os políticos lá de Carnaval que estavam assistindo e vaiando. Ele desceu e foi pra porrada mesmo. Isso não é atitude normal de qualquer político. Acho verdade. Que político tem que... E ele era ministro. Ser prudente, né? Teve aquele outro episódio que ele era candidato a presidente da República, ele ia com duas senhoras do lado dele, tá entendendo? Ele ia caminhando em algum lugar do Brasil com duas senhoras do lado dele e algumas pessoas atrás, e alguém só fez falar assim, é Bolsonaro! E ele falou, o Bolsonaro foi quem enrabou a tua mãe? Falou outra palavra porque eu não quero falar aqui. Quem papou a tua mãe? Ele falou a mesma palavra, bem, tá entendendo? E as mulheres até ficaram para trás, devem ter ficado com vergonha e ficaram para trás. Ele deveria se desculpar, macho. Aí, Tuxi Mendes, o que ele deveria ter feito com aquela senhora que você falou primeiro? Ele deveria ter dito, olha senhora, atualmente nós estamos vendo essa questão das arenas, mas nós vamos agora fazer hospitais para saúde. Ter dado a resposta e não ter, né? Para aquele caso lá de Carnaval, ele deveria não ter descido do palco, ter pedido à polícia para ir tirar o pessoal que estava causando baderna. Ele disse, eu mesmo vou resolver na porrada aí. Ele devia ter chamado a polícia para isso, né? Naquele episódio lá desse outro aí, dessa mulher, ele deveria, quando o cara falou que é Bolsonaro, ele não deveria ter dado aquela resposta. É porque o Bolsonaro comeu tua mãe, ele disse isso. Ele não devia ter dito isso pro cara, ele deveria ter dito. Nós vivemos numa democracia, cada um escolhe o que achar melhor. Teria saído positivo para ele. E muitos outros episódios que ele deu respostas grosseiras, isso queimou muito. Porém, o Ciro Gomes é um dos homens mais inteligentes desse país. É um cara que eu tenho impressão que se ele pegasse o Brasil com uma safra de deputado bom, porque essa safra de deputado federal que está lá, não vai deixar ninguém trabalhar não. Pode botar Ciro Gomes, pode botar qualquer o melhor presidente do Brasil ali, que eles não deixam trabalhar.
Eles se acostumaram com o esquema da base do toma lá da cá, meu irmão. E tem um tal de um centrão ali que quem manda no Brasil são eles. Não cair na ilusão. Ah, como é o nome desse aí que tu tava falando, Tarcísio Freitas? É o governador de São Paulo. Pronto, eu boto o Tarcísio Freitas, vai melhorar, meu amigo. Se o povo não botar pra rodar metade daqueles deputados federais que estão viciados nos esquemas... Mas só se mudasse o regime do Brasil. É, porque os caras não deixam o presidente... Já estão querendo... Tu sabe que o Lula até que tenta fazer alguma coisa... Mudar, mas ele também é amarrado pelo tá entendendo? Não tem, até hoje, nem Lula, nem Ciro. Até hoje não votaram o orçamento. Não consegue, por conta de quê? Por conta exatamente dessa questão de emendas, que eles querem que as emendas saiam sem ter rastreamento, sem ter o acompanhamento, sem ter... Tu sabe que hoje eles já não estão mais em Brasília, não tem ninguém, tá vazia Brasília. Hoje é o quê? Quinta-feira, hoje tu for lá, tá vazio. Só na outra semana. Os caras trabalham um pouco, ganham um absurdo, são altamente privilegiados e o resultado na vida do povo é muito insignificante e na vida deles é gigante. É incrível. Agora o povo, tu sabe como é, foi feito um grande esquemão de perpetuação. Então você tem que pensar duas vezes antes de eleger um deputado federal, saber qual é a proposta dele e conferir, não cair na ideia de que vai apoiar porque fulano e Beltrano está apoiando, porque fulano e Beltrano, que é líder político que apoia, foi comprado há muito tempo também com um esquema que é pesado, esse esquema desse sistema que está implantado dentro do Brasil. Eu queria muito, inclusive, que o Ciro Gomes chegasse a ser presidente, eu já votei nele algumas vezes. Já votei no Lula, votei no Bolsonaro, mas eu queria que ele chegasse a ser presidente do Brasil, mas ele não vai tomar e nem dar conta do recado se nós tivermos aquela mesma turma de deputados que está lá em Brasília não, doutor. Bom, agora são 13h25.